Meus irmãos, nós vamos continuar hoje com a nossa reflexão no Evangelho segundo Marcos, a nossa série, né? Jesus Cristo, o Filho de Deus, trilhando o caminho do discipulado. E nós temos, por meio dessa série, nós temos tido a oportunidade de refletir em diversos encontros, em diversos momentos, diversas porções desse Evangelho segundo Marcos, sobre o caminho do discipulado, sobre o que significa o discipulado, sobre o que é seguir a Cristo. E nós temos visto esse caminho do discipulado, como o pastor Jonas Madureira bem descreve naquele livro dele sobre o custo do discipulado, né? Nós temos visto esse caminho do discipulado como um ato tanto de seguir ao Senhor Jesus Cristo, sendo um discípulo dele, seguindo o caminho dele, como ele mesmo estabelece o que significa seguir a ele, lá no capítulo 8, versículo 34, como nós vimos, né, há poucas mensagens atrás, quando ele convocando a multidão e os discípulos, ele diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então nós temos visto esse aspecto do seguir ao Senhor Jesus Cristo como um ato de obediência a ele, de seguir o caminho dele, mas também nós temos visto, né, o outro aspecto desse caminho do discipulado, que é o ato de levar outros a seguirem ao Senhor Jesus Cristo, de ser um instrumento do Senhor para que outros também o sigam. E nós temos visto isso em diversas oportunidades, não só em Marcos, mas em aulas, né, em capacitações aqui para discipuladores. Nós temos visto como essas são realidades que não podem ser separadas. Nós não temos como, de forma nenhuma, separar o ato de seguir a Cristo do ato de conduzir outros a seguirem a Cristo. Então, é algo que nós precisamos estar atentos a isso. São interligados, não tem como nós separarmos isso. Só que frequentemente, meus irmãos, nós associamos tanto o ato de seguir a Cristo, como o ato de levar outros a seguirem a Cristo, como algo que acontece nos domingos, nas quartas, em horários específicos, em encontros programados. Muito facilmente nós associamos o discipulado a essa agenda que nos envolve, né? Como se o caminho do discipulado ele fosse percorrido com mais afinco, com mais firmeza, somente em alguns dias da semana, somente em alguns horários, e nos outros dias, nos outros horários, nós tivéssemos que dar uma certa maneirada, né? Caso contrário, os conflitos decorrentes do caminho se intensificariam e nós teríamos que pagar um preço gigantesco por conta disso, por sermos aí diferentes em meio a um mundo tão igual, né, nesse aspecto do pecado. Mas o fato, meus irmãos, é que nós somos chamados para seguir ao Senhor Jesus Cristo por uma estrada que não é isolada. Nós somos chamados a seguir ao Senhor Jesus Cristo por um caminho que corta esse mundo, que atravessa esse mundo, e nós não, de forma nenhuma, podemos seguir ao Senhor Jesus Cristo sem que estejamos ainda neste mundo, porque é aqui que nós estamos ainda, né? Como a oração sacerdotal do Senhor em João 17. Não peço, Pai, que os livre, que os tire do mundo, mas que os guarde. Nós precisamos ter a consciência disso, que nós travaremos batalhas para nós permanecermos santos e fiéis, enquanto esse mundo cada vez mais se decompõe e fede diante de nós, e o nosso papel como discípulos do Senhor, como sal da terra, é retardar, é diminuir o avanço desse apodrecimento. Se nós não fizermos isso, se esse não for o resultado do nosso contato constante com este mundo, nós estamos falhando no caminho do discipulado. Porque como sal que somos, o nosso papel é esse: ser sal para um mundo que está apodrecendo. Obviamente você será apontado nesse mundo por conta disso. Você será destacado, e esse destaque não é positivo. Você será zombado, será desprezado, você incomodará como o sal incomoda quando entra em contato com um pequeno corte, né? Você está cortado, quando o sal toca, dá aquele incômodo, né? Você incomodará. Mas nós precisamos entender que é isso que nós somos. Nós somos sal
e nós somos luz para esse mundo, e nós não temos como dissociar a nossa caminhada como crentes, como discípulos do Senhor Jesus Cristo, dessas figuras de sal e de luz. Foi para isso que nós fomos chamados. E por conta disso, muitas vezes te chamarão de radical, de que você está indo além do que precisava. Mas é isso mesmo. Essa é a sua raiz. A radical vem disso, né? Da raiz. Essa é a sua raiz. Essa é a sua essência. Esse é quem você é. Por isso que o tema da nossa mensagem de hoje é a radicalidade do caminho. Porque traz essa essência da raiz do caminho. De quem nós somos. O contexto que liga, né, o capítulo 9, que nós finalizamos na última mensagem, com esse capítulo 10, que está iniciando agora, é formado exatamente pelos dois últimos versículos do capítulo 9. Os irmãos, nós vimos esses versículos rapidamente, né, na última mensagem, na quarta-feira, e eu vou reler esses versículos para os irmãos. Eles fazem a conexão do capítulo 9 com 10. Quando eles dizem assim, 49, né, do capítulo 9. Porque cada um será salgado com fogo. E aqui tem a figura das provações e lutas. Essa figura de fogo aqui não é condenação, não é juízo. São as provações e lutas que conduzem ao crescimento, que conduzem o discípulo para que ele, sendo salgado, esteja preparado para ser salvo. A ideia básica desse versículo é essa. Versículo 50. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos. Essa aqui é outra forma de dizer o que nós encontramos lá em Mateus, né? Vós sois o sal da terra, então sejam sal. Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Os discípulos, meus irmãos, aqueles que trilham o caminho do discipulado, eles são preparados com o sal purificador das provações, da caminhada de renúncia a si mesmo, como nós encontramos lá na ordem do Senhor Jesus Cristo, negue-se a si mesmo, como um sacrifício em aroma suave ao Senhor, e após serem salgados, após serem preparados, devem agir como sal que são para esse mundo. O sal que conserva e o sal que purifica, pois é isso que eles são. Sem exercer esse papel, um discípulo ele está sendo inútil diante de quem ele é. E muito possivelmente, se isso não for consertado, vai mostrar algo muito além sobre isso. É interessante porque quimicamente, né, falando, eu não sou químico não, tá? Mas quimicamente o sal ele não perde o sabor. O sal ele não perde o sabor. É claro que a intenção do Senhor Jesus Cristo não é falar sobre ciência aqui, mas a figura que ele está utilizando era do sal que era recolhido nas regiões alagadas ali do Mar Morto, que vinha com muitas impurezas, tinha muita impureza, e por isso perdia o seu sabor, por conta das impurezas que estavam presentes ali. Então observem, o sal, ele tem que ser sal, e o discípulo tem que ser discípulo, seguindo, fazendo aquilo para o qual ele foi chamado. Foi por isso que nós fomos chamados. O sal que não salga, não é sal. O cristão insípido, como o texto aqui nos diz, ele é inútil. Ele não presta para nada a não ser lançado fora e ser pisado pelos homens, como Mateus nos diz lá no capítulo 5, versículo 13, como nós vimos na série sobre o Sermão do Monte. Como nós vimos na quarta passada, meus irmãos, nós já vimos esse aspecto, mesmo sem eu ter comentado sobre isso. O caminho do discipulado é um caminho radical. Nós vimos, por exemplo, que esse caminho exige uma disposição radical para nos livrarmos de tudo aquilo que pode ser um tropeço para que nós entremos no reino dos céus. Os irmãos lembram quando o Senhor usa aquela figura, né, aquele exagero, quando ele diz, se a tua mão te faz pecar, arranca, corta, né? Se o teu pé te faz pecar, corta. Se o teu olho te faz pecar, arranca. Ali nós já vemos essa disposição radical do caminho do discipulado em fazer aquilo que é necessário para entrar no reino dos céus, para entrar na vida, como o Senhor fala ali. O caminho do discipulado exige uma disposição, um sacrifício, uma obediência que são radicais. E tudo isso, como nós veremos aqui, tem um propósito. Para que nós sejamos sal neste mundo. Para que nós sejamos luz nesse mundo. Para que, como nós cantamos aqui, para que Cristo seja visto em nós. Esse mundo veja Cristo em nós. Para que nós o influenciemos a este mundo
de modo a preservá-lo, de modo a trazer sabor de vida a esse mundo, e não nos contaminando com ele. Esse é o ponto, meus irmãos. Sendo discípulos que somos, nós não podemos ser influenciados por esse mundo e sim influenciar a este mundo. É como uma figura que eu acho muito interessante, a diferença entre um termômetro, né, que o Leandro Silva gosta muito de usar ali, né, o termômetro, a diferença entre um termômetro e um termostato. Um termômetro, ele entra em contato com a temperatura, entra em equilíbrio com essa temperatura, ou seja, é influenciado por ela, né, por essa energia, né, de manhã, né, e então ele entra em um mesmo estado com aquela energia que ele entrou em contato. Ele é modificado por ela. Pronto. O termostato não, que é o que nós temos aqui nesses ar-condicionados, né? O termostato ele impõe uma temperatura que deve ser alcançada. Então, o papel do cristão é esse, não é de ser influenciado pelo mundo, como um termômetro, né? Que entra em contato com o mundo e então se adequa ao mundo. Não. É o papel de um termostato. Ele tem que chegar no mundo e impor ali as verdades do reino que ele faz parte a este mundo. Os discípulos não podem, meus irmãos, de forma nenhuma serem tomados pelos conceitos da cultura em que nós vivemos. Nós, discípulos, não podemos ser influenciados pelos conceitos, sejam eles culturais, sejam os valores que essa sociedade tem entendido como sendo algo bom para ser seguido. Não podemos ser influenciados pelos valores que nós mesmos, às vezes, carregamos da nossa criação, daquilo que nós fomos ensinados, de forma nenhuma. Pelo contrário, nós, discípulos, devemos ser instrumentos para que o ideal de Deus, o ideal criacional de Deus, aquilo que Deus fez na criação, tanto na criação do mundo como na nova criação em Cristo Jesus, para que esse ideal seja manifestado em cada um dos aspectos da nossa vida. Pois foi para isso que nós fomos feitos. Foi para isso que nós nascemos de novo. Nós veremos aqui, então, 3 pontos nesse texto. Sobre a radicalidade do caminho, né? Nós veremos que essa radicalidade do caminho do discipulado exige uma preparação radical, que vai do versículo 1 ao versículo 3. Então, a radicalidade do caminho exige, ponto 1, preparação radical, do versículo 1 ao 3. Exige, no ponto 2, submissão radical, do versículo 4 ao 9. E no ponto 3, uma busca radical, que é bem mais curto. Basicamente, o versículo 10. Ele vai do 10 ao 12, mas os irmãos vão ver que o centro desse ponto é o versículo 10. A questão doutrinária central desse texto, meus irmãos, que é a questão do divórcio, já foi ensinado a nós aqui. Nós já tivemos, né, o pastor ele passou um bom tempo estudando para trazer essa doutrina para nós aqui acerca de como nós entendemos essa questão do divórcio que é tratada aqui nesse texto. E esse é o ponto central do texto, né? Por isso eu achei um pouco mais difícil de refletirmos do ponto de vista do discipulado nesse texto, uma vez que ele já tinha sido em outros, né, em outro momento, em textos paralelos, ele tinha sido já utilizado para nos instruir aqui. Mas, por conta disso, o que eu vou fazer aqui é relembrar aos irmãos qual foi esse ensino que nós recebemos, né, acerca do divórcio e do novo casamento, mas o objetivo principal aqui será refletirmos nesse texto sobre as lentes do discipulado. Exatamente percebendo como o discípulo ele não pode ser influenciado pela cultura que ele encontra nesse mundo, por aquilo que a sociedade diz que deve ser feito nesse mundo, e sim pela ética do reino de Deus, pela ética, o regimento, né, me faltou a palavra agora, mas pelas leis, vamos dizer assim, do reino ao qual ele faz parte. Ponto 1. Preparação radical dos versículos 1 ao versículo 3. Vamos ler esses versículos. Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele. E de novo ele as ensinava, segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? E ele lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? Vamos aqui por partes, meus irmãos.
O texto aqui nos diz que o Senhor Jesus levantou e foi dali para o território da Judéia, né, além do Jordão. Eu só quero destacar isso por um motivo. É importante perceber aqui o movimento. Nós já sabemos que o Senhor Jesus ele vem se deslocando da parte norte ali, em direção ao sul, em direção a Jerusalém. E aqui o caminho que ele está percorrendo é um caminho comum para os judeus, onde eles cruzavam o Rio Jordão para não ter que passar por Samaria. E aí, cruzando o Rio Jordão, eles iriam para a região ali da Pérea, que é além do Jordão, para voltar a entrar de novo em Jerusalém por meio de Jericó, né? Por que eu estou falando isso? Porque é importante perceber que essa região é a região que estava ali sob o domínio do rei Herodes Antipas, e era nessa região exatamente que o profeta João Batista ele estava exercendo seu ministério antes de ser preso e ser morto por Herodes. E os irmãos devem lembrar por que ele foi preso e morto por Herodes. É por isso que eu estou destacando isso, porque nós vamos perceber aqui qual é a trama, qual é a ideia dos fariseus em fazer essa pergunta ao Senhor exatamente nesse local onde ele está. Continuando, e outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava, segundo o seu costume. Meus irmãos, nós vimos várias vezes que os discípulos eles tinham o privilégio de serem ensinados em particular pelo Senhor, quando eles pousavam em alguma casa ou quando eles paravam para descansar, por algum motivo, né? Mas nós também percebemos que é em meio ao percurso do caminho do discipulado que eles aprendem a prática do propósito deles. E aqui nós vemos o Senhor Jesus Cristo em meio a esse caminho, voltando-se para a multidão para ensinar a multidão. E dentro do aspecto do discipulado, e aquele aspecto de conduzir outros a seguirem ao Senhor Jesus Cristo, o ensinar é um ponto essencial. E para ensinar é preciso aprender. E esse é o primeiro aspecto que eu quero trazer para os irmãos dentro desse primeiro ponto, tá? Então é só para não confundir. O primeiro ponto que nós estamos tratando aqui é essa preparação radical. E o primeiro aspecto dessa preparação radical que todo discípulo precisa ter para ser sal neste mundo, para cumprir o papel para o qual foi chamado, é a compreensão. O primeiro aspecto é essa compreensão radical de que ele precisa aprender para que também possa ensinar outros. Esse é o primeiro aspecto. Assim como o Senhor Jesus Cristo estava ensinando as multidões. Todo discípulo precisa entender que ele precisa aprender também. E não somente para ele, mas para que ele possa ensinar a outros. É preciso, meus irmãos, ter a percepção de que cada um de nós somos parte do corpo de Cristo. Que cada um de nós recebeu dons do Senhor para que edifiquem esse corpo. E que minimamente nós temos que buscar, e eu falo minimamente em relação a essa questão de não necessariamente você ter um dom para ensinar, mas minimamente você tem que buscar essa preparação para que você esteja apto a ensinar e a comunicar a qualquer um qual é o que é que sustenta a tua esperança. O que é que te faz caminhar nesse mundo como discípulo do Senhor Jesus Cristo. Então, você precisa estar apto a ensinar a outros. Você, homem e mulher mais maduro, precisa estar apto, por exemplo, para ensinar aos mais jovens da igreja e àqueles com quem você se encontra nesse mundo, qual é, por exemplo, o sentido real de casamento, qual é o propósito real de casamento, que é o que o texto está nos trazendo aqui, né? Você precisa estar apto a ensinar sobre o que significa, qual é o propósito, o ideal de Deus para a criação de filhos. Eu estou tocando aqui, meus irmãos, questões que essa sociedade busca respostas. Questões em que, se nós não estivermos atentos, a cultura desse mundo tentará moldar a forma como nós caminhamos. Sendo que nós, como sal e luz desse mundo, nós, como embaixadores do reino de Deus, nós é que precisamos oferecer essa verdade a este mundo. E somente buscando aprender é que nós poderemos ensinar isso, né? Primeiro aspecto, bem rápido, é esse. O caminho do discipulado, ele exige uma preparação radical para trilhá-lo, para que ele seja trilhado, o primeiro aspecto dessa preparação é o aprender. Versículo 2. E aproximando-se, alguns fariseus o experimentaram, perguntando-lhe. E aqui, meus irmãos, vamos lembrar do nosso estudo hoje de manhã da IBD, né?
Os fariseus experimentaram perguntando ao Senhor. Esse experimentar aqui tem um caráter totalmente negativo. A ideia do experimentar é testar, é trazer a prova, é tentar conduzir ao tropeço, é tentar colocar uma pedra no caminho, uma armadilha para que o Senhor caísse ali em meio a essa pergunta. A ideia dos fariseus era conduzir o Senhor ao tropeço. Existiam, os irmãos devem lembrar de quando o pastor pregou sobre os textos, né, paralelos a esse, inclusive em Mateus, existiam 3 entendimentos distintos entre os judeus acerca dessa pergunta, acerca da questão do divórcio. Existia a escola do Rabino Hillel, que era bem liberal, né, em relação ao divórcio. Existia a escola do Shammai, que era mais conservadora. E existiam aqueles essênios, né, que eram ultraconservadores em relação à questão do divórcio. Qualquer que fosse a resposta do Senhor Jesus Cristo, certamente uma parte dos judeus ficaria contra o Senhor. Qualquer que fosse a resposta. Esse era um ponto central. Assim como hoje ainda é muito discutido na nossa sociedade, esse era um dos pontos centrais lá naquela época, pontos de grande discussão. Então, qualquer que fosse a resposta do Senhor aqui, algum grupo grande ficaria contra o Senhor. Além disso, como eu falei para os irmãos lá no início da posição geográfica, do deslocamento do Senhor, né? Além disso, era nessa mesma região que estava debaixo do poder de Herodes Antipas que João Batista foi preso e foi degolado, né? Foi decapitado por denunciar o divórcio ilegal e o casamento ilícito de Herodes com a sua cunhada Herodias. Então, muito provavelmente, é bem possível que os fariseus aqui estivessem instigando Jesus a ter a mesma atitude de João Batista, esperando que ele sofresse a mesma consequência. Era uma armadilha que eles estavam ali lançando. Meus irmãos, eu fui refletindo de forma muito rápida sobre isso, sobre esse ponto, sobre essa necessidade essa vontade de lançar armadilha sobre o Senhor aqui. E obviamente o tema do divórcio não é algo simples nos nossos dias, né? Não é simples, mas infelizmente se os fariseus que fizeram isso usassem a mesma estratégia com muitos da igreja do Senhor nos dias de hoje, né, de tentar colocá-los contra o Senhor e contra a igreja, muito provavelmente essa estratégia teria êxito. Porque é muito diferente do que o Senhor Jesus Cristo fez aqui, de ir às Escrituras, como nós veremos. Muitos ditos evangélicos hoje querem responder às perguntas difíceis da prática da vida em sociedade, as perguntas difíceis acerca da ética neste mundo. Muitos querem responder essas perguntas com base em suas percepções, em seus achismos, em suas compreensões, em suas vontades, em sua condição atual. Que os ímpios façam isso é compreensível demais. Mas por que tantos crentes têm se levantado dessa forma? Os fariseus experimentaram, testaram, colocaram o Senhor Jesus à prova. E esse é o segundo aspecto da nossa preparação radical aqui para o caminho do discipulado. É que nesse mundo, meus irmãos, nós também seremos experimentados. Nesse mundo, a cultura deste mundo, esse reino, tentará nos levar ao tropeço por meio desse entendimento que ele quer trazer, que ele quer assimilar o povo de Deus com a sua cultura. O mundo, ele quer saber, e eu falo isso porque essa palavra experimentar traz essa ideia, né? Essa palavra experimentar traz a ideia de querer entender a natureza de algo, de provar para entender a natureza. Esse mundo, ele quer saber quem nós somos, ele quer determinar a nossa natureza, ele quer experimentar para saber se nós somos aliados dele ou do Senhor. Se nós somos, utilizando o dualismo lá de João, né? Se nós somos filhos de Deus ou filhos do diabo. Então esse mundo vai chegar com perguntas muito, muito sutis para nós. Como você cria os seus filhos? Né? Eu estou falando muito de filhos e criação de filhos por conta do estudo que a gente estava preparando, a gente conversou muito sobre isso. Como você cria os seus filhos? Você bate nos seus filhos? Né? Não é tão fácil dizer isso por aí, meus irmãos, hoje. Não é fácil você abrir a boca para dizer que quando necessário, por conta do seu entendimento, da sua consciência de fé, você vê a necessidade de utilizar
não vou dizer nem vara, né, porque o pessoal não entende essa ideia de vara, mas tem que utilizar alguma forma de disciplinar o seu filho. Não entende. Como é que você entende sobre o casamento? Perguntas sobre o casamento são muito perspicazes também, né? Acerca de como você entende as minorias em relação ao casamento, né? O que é chamado de minoria, né? As questões de gênero, são todas perguntas, meus irmãos, muito capciosas e muito escorregadias. E nós muitas vezes tentamos fugir de alguns conflitos e desgastes, mas, meus irmãos, nós precisamos entender, e esse é o segundo aspecto da preparação radical para o caminho do discipulado, nós precisamos entender que a vida religiosa e a visão do mundo, a nossa visão de mundo, a nossa cosmovisão, não permite neutralidade. Não permite. Não existe cosmovisão neutra. Alguns que tentam ensinar isso eles estão empurrando algo que não existe. Não existe cosmovisão neutra. Ou você é por nós, ou contra nós, como nós vimos no último texto. Não tem como ser neutro em relação a isso. Nós devemos, sim, meus irmãos, viver bem, sem controvérsias, sem buscar conflitos, principalmente aqueles conflitos mais fúteis, né? Aqueles mais que só servem para o ego, né? Como aqueles conflitos, aquelas querelas eu sempre quis usar a palavra querela, tá, irmãos? O orgulho aí, né, irmão? Não pode... É que eu acho tão bonito os irmãos lá falando sobre querelas, né? A querela quer dizer conflito, né? Principalmente aqueles conflitos de internet, né? Discussões intermináveis em internet. Nós devemos fugir disso, mas nós precisamos estar cientes que sempre que nós estivermos cumprindo o nosso papel de sal, de luz, neste mundo, nós traremos incômodo e seremos sim perseguidos, independente do aspecto dessa perseguição. Nós precisamos estar cientes disso. A preparação radical para o caminho do discipulado precisa passar por essa etapa, onde você sabe, você está ciente de que ser sal nesse mundo é gerar incômodo nesse mundo. Isso trará consequências. Por isso, prepare-se para isso. Não seja pego de surpresa, né? Não espere o melhor desse mundo. Na igreja, nós devemos sim baixar as nossas guardas, nós devemos sim dar o benefício da dúvida para os irmãos, mas nesse mundo não. Esse mundo não é lugar de baixar as guardas. Nós precisamos estar preparados para a sagacidade para o mal, né, do mundo. Precisamos estar preparados para isso. Versículo 3. E lhes respondeu, o Senhor Jesus Cristo respondeu, né? Que vos ordenou Moisés? Observem aqui, meus irmãos, ao ser questionado com essa armadilha que os fariseus fizeram para o Senhor, né? Ao ser questionado e ficar quase sem saída ali, não teria resposta correta de acordo com aquelas visões do judaísmo, né? O Senhor Jesus Cristo ele se voltou às Escrituras. Foi o que ele fez. O Senhor tinha e tem ele tinha ali toda a autoridade para falar simplesmente, eu vos digo. Por quê? Porque ele é Deus. Ele poderia simplesmente dizer, eu vos digo assim. Acabou-se. Mas não. Ele está nos ensinando aqui que a resposta para as questões da vida é sempre encontrada nas Escrituras. As questões difíceis da ética que nos envolve nesse mundo, a ética do reino ao qual nós fazemos parte, que entra em conflito com a ética desse reino, essas questões são encontradas nas Escrituras, a resposta a essas questões. A radicalidade do caminho do discipulado exige sempre um retorno às Escrituras, submetendo-se à autoridade das Escrituras, como a nossa Constituição, e é essa palavra que eu estava tentando lembrar naquele momento, como a Constituição do reino ao qual nós fazemos parte. As Escrituras, elas nos trazem essa Constituição, né? Nós veremos um pouco mais à frente que os fariseus eles tentaram distorcer as Escrituras, porque eles citam também as Escrituras aqui, mas eles estão tentando distorcer as Escrituras, para que a vontade pecaminosa deles fosse amparada pelas Escrituras. Nós veremos já sobre isso. Quando eles dizem que Moisés permitiu, por exemplo, lavrar, né, carta de divórcio e repudiar a esposa. Porque Jesus aqui claramente, meus irmãos, eu vou já abordar esse ponto, né? Jesus claramente se referia aqui
a Gênesis, ao que Moisés falou no livro de Gênesis. Tanto é que ele repete isso. Nos versículos seguintes ele fala exatamente sobre a criação, sobre Gênesis, né? Mas quando os fariseus ouviram essa pergunta, o que diz Moisés, eles trouxeram logo à mente uma parte das escrituras que eles poderiam distorcer para amparar a ideia que eles tinham acerca daquele ponto difícil, do convívio social deles e da ética, né, deles. Às vezes, meus irmãos, nós também queremos distorcer a palavra do Senhor para que ela se adapte às nossas necessidades, às nossas vontades. Muitas vezes nós temos essa inclinação a fazer isso, a buscar cúmplices para a nossa interpretação direcionada. É muito comum, eu escuto demais por aí, não, mas eu entendo assim esse versículo, eu entendo assim. Rapaz, essa porção eu entendo assim. Mas isso, meus irmãos, está fadado ao fracasso. Não adianta caminhar por esse caminho, né? Não adianta trilhar esse caminho. E você pode me perguntar, o que é que eu faço então? Como é que eu posso me resguardar disso? Como é que eu posso então saber que eu não estou... O que eu estou fazendo é buscando realmente uma interpretação sincera da parte das Escrituras. Como é que eu sei que eu estou me inclinando a fazer a minha vontade ali, distorcendo as Escrituras? Como é que eu sei isso? Uma forma de ficar resguardado quanto a isso, meus irmãos, é submeter-se à igreja do Senhor, a quem foi dada autoridade pelo Senhor. E eu estou falando isso justamente por conta da última aula que nós tivemos aqui na classe de novos membros. Porque nós vimos que a igreja, como o império do Senhor nesse mundo, como a embaixada do reino de Deus nesse mundo, recebendo a autoridade que recebeu do Senhor, ela é a única capaz de nos resguardar em relação a isso. Nós vimos na aula da classe de novos membros, os irmãos que participaram mais recentes devem terem visto isso também, né? Devem lembrar disso. Nós vimos que existem 8 formas de nós nos submetermos à igreja do Senhor, como uma forma de submeter-se ao próprio Senhor. A submissão à igreja, a palavra submissão assusta demais, né? Mas existem 8 formas que, na verdade, são 8 aspectos que se entrelaçam, né? Que se juntam para formar esse conceito de submissão à igreja. E um desses aspectos é a submissão ética, né? Submeter-se eticamente à igreja, ou seja, é na igreja que nós devemos buscar instrução ética, conselho para as questões da vida, né, que são tratadas nas Escrituras. Mas qual é o meu ponto aqui? É que muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes, você está com dificuldades no casamento, por exemplo, como é o ponto aqui que nós estamos abordando, ou em qualquer outro aspecto da vida. E a igreja ela só vai ficar sabendo disso quando o negócio já está no fundo do poço. Quando as coisas já estão quase que sem volta. Qual é o meu ponto aqui, meus irmãos? Está com dificuldade no casamento? Você precisa falar com a igreja. Está com dificuldade na criação dos filhos? Você precisa falar com a igreja. Está com dificuldade em qualquer outro aspecto que esse mundo entende da forma como ele entende? Você precisa buscar na igreja ajuda, amparo para tratar sobre isso. E aí você pode dizer assim, olha, mas sinceramente, eu tenho as minhas reservas, né? Eu fico assim, eu não sei se eu devo confiar em falar, né, na igreja sobre algumas questões da minha vida. É difícil, né? Eu me abrir assim, me expor assim. Mas, meus irmãos, se você não confia na igreja do Senhor, nos pastores, nos líderes, nos irmãos da igreja, para pedir ajuda quanto a isso, você não está em uma igreja. Você está num clube, você está num local onde você não está vivendo a igreja de verdade. Se os oficiais da igreja, se os irmãos da igreja não são confiáveis a você, é claro que não estou dizendo todos. E é claro que muitas vezes nós construímos pontes mais próximas de alguns ou outros irmãos, mas enfim, é preciso achar esse suporte na igreja, é preciso perceber essa característica da igreja, porque se você não fizer isso, você não está vivendo a igreja. Você está vivendo em um clube, você está consumindo algo que você paga por isso de alguma forma. Não é o mundo, não é a cultura que é ditada nesse mundo, não são as leis de um país, não é a Constituição brasileira que dita, meus irmãos, que determina a nossa visão de mundo, mas
A escritura sagrada que nos foi dada. As leis desse mundo podem mudar e permitir o que for. Como já fizeram tantas vezes, né, em relação, por exemplo, a adultério, né, a separação. As leis desse mundo podem permitir o que for, mas a nossa Constituição é a Constituição dos céus. É do reino de Deus. É a Santa Escritura. Toda a preparação radical necessária para trilhar o caminho do discipulado nesse território inimigo que é esse mundo passa pela Escritura Sagrada, pelo retorno à Escritura Sagrada, como o Senhor Jesus Cristo nos ensinou aqui. E dentro desse ponto, dentro desse contexto de submissão, é que nós entramos no segundo ponto, que é a submissão radical, como um aspecto, né, como uma necessidade para trilhar o caminho do discipulado. Submissão radical, dos versículos 4 a 9. Tornaram eles, né, os fariseus. Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse, por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se-á à sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Para responder à pergunta do Senhor Jesus Cristo, os fariseus, eles estão citando aqui o texto de Deuteronômio, capítulo 24, versículos do 1 ao 4. Por favor, abram esse texto aí, meus irmãos. Deuteronômio, capítulo 24, do 1 ao 4. Mas não é sobre isso que o Senhor está se referindo quando ele fala aqui o que é que Moisés os ensinou, né, vos ordenou. Tanto é que ele explica depois que ele está se referindo a Gênesis, a criação do homem e mulher. Mas é esse texto que os fariseus estão citando aqui. Só que eles estão citando para distorcer o ensino desse texto. Olha o que diz o texto de Deuteronômio, capítulo 24, do 1 ao 4. Se um homem, vamos prestar atenção nos sis aí, tá? Ó. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe der na mão, e a despedir de casa, e se ela saindo da sua casa for se casar com outro homem, e se este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe der na mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor, teu Deus, te dá por herança. Claramente aqui, meus irmãos, Moisés não estava instituindo o divórcio entre o povo de Deus, de forma nenhuma. Ele estava aqui protegendo o povo de si mesmo, da sua inclinação à promiscuidade, porque o povo estava inclinado a isso. O povo, ele começou, as próprias escolas que eu citei aqui, de Hillel, por exemplo, que era mais liberal, começou a entender esse texto como se qualquer motivo fosse motivo para divorciar da mulher, né? Então aqui o Senhor os fariseus estão distorcendo o que esse texto está ensinando. Moisés não está estabelecendo uma permissão para o divórcio aqui. Ele está estabelecendo o mínimo que deve ser feito para garantir a proteção do povo em meio a uma situação já existente ali, que era caso o homem tivesse feito o que fez aqui, né, de dar uma carta de divórcio. E principalmente o ponto a ser percebido na fala do Senhor Jesus Cristo posteriormente aqui. Essa situação estava ali presente por conta da dureza do coração do homem. Esse era o ponto, a dureza do coração do homem. Como eu falei, meus irmãos, nós já fomos instruídos acerca disso. Eu vou só aqui resumir, fazer um resumo daquilo que nós recebemos como instrução. Nós vimos que o divórcio ele não é um bote salva-vidas para o crente. Não é uma opção, né, de saída para aquele que entende que seguir ao Senhor Jesus Cristo é negar a si mesmo. Não é uma opção. A primeira escolha é sempre a busca pela restauração do ideal de Deus. É por isso que o Senhor Jesus Cristo retorna a Gênesis, a criação do homem e mulher e o casamento ali, né, sendo estabelecido para mostrar o ideal da criação. O contexto de Mateus 19, por exemplo, que é um texto muito importante para essa discussão, né?
ele vem, se os irmãos lembrarem, ele vem de um contexto de perdão. Mateus 18 fala sobre isso, sobre restabelecer ali, por meio da disciplina, né? A comunhão entre os irmãos e a igreja, e ele vem dentro desse contexto de perdão. É o contexto do perdão que está fundamentando ali a questão do casamento. O casamento ele foi criado com um propósito que vai muito além de nós, meus irmãos. Vai muito além de atender necessidades do homem ou da mulher. Vai muito além disso. Nós vemos isso lá em Efésios, capítulo 6, quando o apóstolo Paulo revela o mistério de Cristo e da igreja por meio de uma ilustração. Desculpa, eu posso ter falado de forma aqui não tão clara, mas Paulo revela que o casamento entre homem e mulher ilustra esse ideal de Deus, ele ilustra a relação entre Cristo e a igreja, entre Cristo e a noiva. Nós somos ensinados também, nessa oportunidade, que diante do questionamento, né, acerca do novo casamento, nós sempre optaremos aqui pela misericórdia. E isso sob o testemunho e a ratificação da igreja local. Foi isso que nós aprendemos. Porque não ser permitido um novo casamento seria um julgo e uma condenação para a pessoa que foi divorciada ali, né? Já que ela não possui o dom do celibato. Os irmãos devem lembrar que esse foi um ponto que foi tocado, né? Isso levaria a pessoa talvez a não pecar com um novo casamento, mas colocaria ali a possibilidade de pecar diante da incontinência, né? da imoralidade, do adultério, enfim. Nesse sentido, essa possibilidade, ela não seria uma salvação, né? Mas uma armadilha. Nós vimos, meus irmãos, que na perspectiva do ideal de Deus, o divórcio sempre será pecado. Porque fere o ideal de Deus, porque é dureza de coração, e dureza de coração é pecado. Mas nós vimos também que não existe, assim como nós lemos na pergunta de hoje, não existe qualquer pecado que não possa ser perdoado por Cristo Jesus. Esse é o ponto. A não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Nós vimos que não há novo casamento que não seja purificado pela graça do Senhor Jesus Cristo. Em resumo, foi isso que nós aprendemos acerca dessa doutrina tão importante que é lançada aqui nesse texto. Eu gostaria de aproveitar esse texto, meus irmãos, para falar sobre dois outros ideais de Deus no casamento que dia após dia têm sido atacados pela cultura desse mundo, pela ética desse mundo, pela ética desse reino caído, que dia após dia tem sido confrontado ali, e nós, como sal da terra, como embaixadores de Cristo, nós devemos nos opor radicalmente a esse ataque. Versículo 7 e 8. Por isso deixará o homem a seu pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Marcos 10, 7 a 8, né? O primeiro ideal que eu quero tocar com os irmãos aqui é o ideal da prioridade do casamento. O homem, como o texto aqui está nos dizendo, né, deixará a seu pai e sua mãe, ou seja, sairá da autoridade destes, do seu pai e da sua mãe, para constituir uma nova unidade com a mulher. Meus irmãos, como tantas e tantas famílias, entre os crentes e fora dos crentes ainda mais, tantas e tantas famílias têm sofrido com a corrupção desse ideal de Deus. Com a corrupção do ideal de que homem e mulher deixariam seus pais para formar uma nova família. Um novo ponto de autoridade ali no reino de Deus. Homens e mulheres de hoje têm caminhado cada vez mais sem romper o cordão umbilical com os pais, sem perceber a importância de viver essa autoridade dentro do seu lar. Autoridade dada por Deus. Homens, por exemplo, que não defendem as suas esposas e os seus filhos da influência destes. Meus irmãos, nós não precisamos cortar relações com os nossos pais de forma nenhuma. Claro que não. Nós não precisamos fazer isso. Mas precisa ficar claro para eles e para o cônjuge. Eu não gosto de usar a palavra cônjuge não, meus irmãos. Eu vou dizer por quê. Porque nesse mundo está tão difícil falar sobre casamento hoje em dia que o pessoal quer uma brecha para dizer assim, você fala cônjuge e o pessoal vai achar que você está
deixando ali flexibilizado o que é que você está falando no casamento, né? O casamento é entre homem e mulher, né? Então, deixar bem claro, né? Mas eu vou usar o cônjuge para poder economizar aqui as palavras, tá? Mas sempre que eu falo cônjuge, obviamente, né? É nesse sentido. Mas nós precisamos deixar claro, meus irmãos, para o nosso cônjuge, que ele é a prioridade na nossa família, e não mais os nossos pais. Nós vivemos em um período onde a cultura tenta estabelecer algo diferente disso. Não sei se os irmãos devem ter ouvido muito falar sobre isso, né? Quando muitos, você escuta muito homem falar isso, né? Diz, olha, mãe a gente só tem uma. Então, mãe e filho, que são do nosso sangue, é o mais importante. Não tem o resto, mulher, você vai, né? Mulher é mulher, não tem esse negócio não. Os irmãos devem ter ouvido isso, né? Mas, meus irmãos, o sangue que nos une com o sangue que une os cônjuges, né? É um sangue muito mais precioso do que esse que nós carregamos em nossas vidas, é o sangue de Cristo. Você foi feito um com seu cônjuge, e isso precisa ficar muito claro. Qual é a prioridade no seu lar? Distorcer, porque é isso que acontece. Quando alguém coloca acima da sua família, do seu núcleo familiar, né, acima do seu cônjuge, coloca pai ou mãe, o que está acontecendo é uma distorção do mandamento de honrar pai e mãe. Porque é uma distorção. Você achar que porque você deve honrar pai e mãe, você deve colocar isso acima do seu cônjuge. Distorcer esse mandamento de honrar pai e mãe é também corromper o ideal de Deus para o casamento, assim como os fariseus estavam corrompendo, utilizando o texto de Deuteronômio 24. E também é pecado. O outro ideal, que eu quero aproveitar o texto para falar aqui, e que aí eu vou dar um pequeno salto lá para os versículos finais, depois a gente volta para o 10, tá? É o ideal que nós vemos aqui de forma muito sutil, principalmente no versículo 12, mas eu vou ler versículos 11 e 12, quando diz assim, ó, o Senhor Jesus está falando, quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra ela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Meus irmãos, às vezes pode passar desapercebido aqui, mas a mulher não tinha direito nenhum de repudiar marido na sociedade ali daquela época, entre os judeus, principalmente. Entre os gregos, isso acontecia, mas entre os judeus isso era impensável. As mulheres não tinham os mesmos direitos que seus maridos. Um homem, por exemplo, um homem judeu, ele só era acusado de adultério se aquele ato dele fosse uma ofensa a outro homem. A mulher, não. Então, por exemplo, se a mulher com que ele cometeu adultério não tivesse um homem responsável por ela, um pai que fosse reclamar, ou um marido que tivesse sido traído, aquilo não era considerado adultério. Os irmãos terem ideia do que tinha acontecido de perversão ali do ideal de Deus acerca do homem e da mulher. Aqui, meus irmãos, pelo Senhor Jesus Cristo, de forma muito sutil, no versículo 12, mas de forma clara nos versículos anteriores, quando ele cita a criação, nós somos lembrados da igualdade de homens e mulheres diante de Deus. Funções diferentes, mas dignidade igual diante do Criador. A mesma dignidade. Homem e mulher os criou, é o que o texto de Gênesis nos diz. Nós não podemos ser conduzidos de maneira nenhuma por qualquer entendimento cultural machista ou feminista, inclusive, né, desses dias de hoje. Nós não podemos ser conduzidos. Os homens estavam conversando um pouco sobre isso ontem, né, no nosso encontro, sobre essa questão da sensibilidade do homem, como isso tem mudado muito nos últimos tempos, né? Mas nós não podemos ser influenciados por essa cultura, por essa sociedade que tenta a todo custo desvalorizar a mulher, porque a mulher tem a mesma dignidade do homem, embora com papéis diferentes, e também não podemos aceitar de forma nenhuma essa cultura agora feminista, né, que tenta colocar a mulher em um papel que não cabe a ela, que ela não suporta, que ela não tem estrutura para desempenhar. Homens não podem usar da autoridade que possuem como cabeça de suas esposas para oprimirem as suas esposas, para subjugá-las, mas devem amá-las como Cristo ama a igreja. Ponto. Fazer diferente disso é perverter, é corromper o ideal de Deus, da criação
homem e mulher. Mulheres devem entender o seu papel como ajudadoras, não fazendo aquilo que cabe aos homens fazerem, aquilo que elas não têm estrutura para fazer, aquilo que quando elas fazem, elas só dificultam, ao invés de ajudarem os seus maridos, estão dificultando o processo de crescimento dos seus maridos. Tem coisas no seu lar, minha irmã, que você vai ter que simplesmente descansar e confiar no seu marido. Não adianta querer tomar a frente, não é seu papel tomar a frente disso. Não respeitar, meus irmãos, a dignidade da mulher e a função do homem e da mulher é também corromper o ideal de Deus. É também pecado. É preciso submeter-se radicalmente à autoridade de Deus, à autoridade da sua palavra, para trilharmos o caminho do discipulado. Não é a cultura, não são as leis desse país que ditam aquilo, a forma como nós vivemos. Principalmente, claro, quando elas se opõem às Escrituras. Para finalizar, meus irmãos, o último ponto, a busca radical, é bem mais curto. É só uma percepção que nós precisamos ter acerca desse versículo 10, onde nós encontramos o seguinte. Versículo 10. Ó. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo, a interrogar o Senhor Jesus Cristo sobre esse assunto. Os irmãos devem lembrar que alguns versículos atrás, os discípulos eles não compreenderam algo sobre o que o Senhor Jesus tinha ensinado a eles. É no versículo 32 do capítulo 9, quando ele diz assim, ó, eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo, quando o Senhor falou sobre a morte dele. Aqui é preciso perceber que os discípulos não se seguraram diante daquele ensino e foram sim interrogar ao Senhor Jesus Cristo. Obviamente, os discípulos não tinham entendido esse ensino ainda. E também, obviamente, se os discípulos não tinham entendido, a multidão que começa lá, lembra que o começo da história, Mateus de novo, né? Estou voltando para Mateus. Lá em Marcos, capítulo 10, versículo 1, né? Quando o Senhor diz que, quando é dito que as multidões se reuniram junto do Senhor, observe que as multidões ouviram esse ensino também. Então, se os discípulos não ouviram, não entenderam, imagina as multidões. Mas qual é o ponto que eu quero chamar a atenção dos irmãos? É que as multidões conseguiram ouvir esse ensino tão difícil, tão confrontador, tão espantoso, porque essa é a palavra que Mateus, agora sim Mateus, utiliza para descrever o estado dos discípulos acerca desse ensino, né? O espanto deles, mas as multidões conseguiram ouvir isso e voltar para as suas casas e dormir tranquilamente, sabendo daquilo que foi dito pelo Senhor. Obviamente, meus irmãos, não era porque era algo simples e óbvio, mas porque simplesmente não gerou o impacto, não gerou o espanto necessário diante da radicalidade do ensino. Os discípulos não conseguiram ficar sem interrogar o Senhor Jesus Cristo. Aquele ensino confrontou os discípulos. Aquele ensino foi de encontro a uma verdade que eles carregavam e que, ao ouvir aquele ensino, eles foram feridos. Eles tiveram a sua estrutura de pensamento acerca daquele tema abalada. E eles se colocaram então diante de uma situação difícil, porque ou eles se submeteriam àquele ensino de forma simples, sem precisar perguntar nada, o que era difícil, porque eles foram muito feridos por ele, né? Era muito difícil para eles. Se os irmãos lembrarem lá em Mateus, eles diziam assim: Senhor, se é para ser assim, então é melhor que o homem não case. Os irmãos lembram disso? Era difícil. Até o Senhor disse que não todo mundo é capaz de fazer isso, né? Mas observem, os discípulos, diante dessa situação onde eles ficaram sem saída, onde eles ficaram ou eu sou modificado, transformado por esse ensino, ou eu me adequo a ele, ou então eu tenho que deixar de seguir ao Senhor, eles, se sentindo confrontados, sendo tocados por essa palavra, eles buscaram ao Senhor. Eles não conseguiram deitar e dormir sem que pudessem interrogar ao Senhor. A cultura religiosa que eles tinham ali estava sendo confrontada pela verdade revelada por Deus. O que fazer agora, meus irmãos? Para aqueles discípulos existia a opção de simplesmente deixar aquele ensino
entrar por um ouvido e sair pelo outro, não existia a opção. E esse é o ponto que eu quero chamar a atenção para nós finalizarmos aqui, meus irmãos. Para o discípulo, não existe a opção de não ser confrontado pela verdade do Senhor, quando essa verdade ela quebra as estruturas dessa cultura, né? Aquilo que essa cultura diz que é verdade. Não existe a possibilidade para o discípulo de ficar em paz, em tranquilidade, recebendo algo do Senhor que mexe com a sua estrutura. E a pergunta que eu quero fazer aos irmãos, para nós finalizarmos essa reflexão, é quantas vezes essa opção de simplesmente ir para casa e deixar para lá, deixar passar aquilo que foi ouvido como se não fosse nada, quantas vezes essa opção existiu para nós? Quantas vezes nós nos colocamos pensando assim, não, isso está sendo dito aí é demais, isso é exagero, não precisa disso não, eu vou só fingir que eu não ouvi e vou continuar caminhando a minha vida como se eu não tivesse ouvido isso. Essa não é uma opção para o discípulo. Nós precisamos estar atentos se a palavra do Senhor, as exortações que nós recebemos do Senhor têm nos espantado, têm tirado o nosso sono, se nós temos conseguido, diante de coisas tão confrontadoras que nós recebemos, nós simplesmente viramos de lado, dormimos e esperamos outro dia onde nós nos reuniremos para ouvir um pouco mais dessa palavra. Diferente da multidão, diferente dos fariseus, os discípulos sempre buscarão a verdade da maneira mais sincera possível, por mais que isso machuque os seus corações, por mais que isso quebre as suas estruturas. Os discípulos buscarão a verdade, porque somente por meio da verdade o discípulo pode desempenhar o papel que é dele, de sal e de luz nesse mundo. Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus, Pai de infinita bondade, muito obrigado por Tua palavra, Senhor. Muito obrigado pelo Teu Santo Espírito que conduz essa palavra aos nossos corações, que fere os nossos corações, que nos faz ficar inquietos como os discípulos ficaram ao ouvirem aquele ensino tão duro para eles, mas que ao mesmo tempo em que os feria, também trazia a cura e o consolo da verdade de Cristo sendo dado a eles. Que essa também seja a nossa realidade, Senhor. Que nossos corações sejam feridos pela Tua palavra, curados pela Tua palavra, e que assim nós possamos ser sal para esse mundo, embaixadores de Cristo Jesus, cientes da radicalidade do caminho do discipulado, cientes da necessidade da preparação para esse caminho, da necessidade de submissão ao Senhor e ao Teu reino, Senhor, nesse caminho, a necessidade de busca radical pela verdade, de forma sincera, para que assim possamos ser quem somos, filhos do Senhor, por meio de Cristo, sal e luz para esse mundo. Nos ajuda, Pai, nos ajuda porque mais uma semana se inicia. Mais uma semana onde nós estamos em meio a esse mundo de trevas e não podemos de forma nenhuma sermos confundidos com este mundo. Não podemos de forma nenhuma passar desapercebidos, não porque temos algo em nós que mereça ser visto, mas porque a luz de Cristo brilha em nós, Senhor. E sendo assim, como poderíamos passar desapercebidos nesse mundo? Nos ajuda, Senhor, a desempenharmos o papel para o qual nós fomos chamados, como discípulos do Senhor, negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz e seguindo ao Senhor Jesus Cristo, sendo discípulos que fazem discípulos para a glória do Senhor. No nome dele é que nós te agradecemos, Senhor. Amém.